estamos aqui começando esta live comigo e Patrick Mesquita. A gente resolveu explorar esse recurso de live do Substack, né, para ver se a gente começa a explorar melhor essa rede social que é tão rica, né, em termos de elaboração, né, intelectual de várias coisas, mas no nosso caso da astrologia, né, e filosofias, né. E a gente vai falar sobre previsões e o mercado de previsões, que é um tema aí que a gente se interessou recentemente, conversou sobre o assunto. Então, vamos papear um pouquinho aqui e, Patrick, se apresenta brevemente aí para o pessoal, diz de onde você veio, para onde você vai, enfim, fala um pouquinho. Yeah. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Patrick, como vocês estão já conhecidos aí da astrologia, mas que também é, tipo, a marca da gente, vamos dizer assim, né. Mas sim, Patrick Mesquita, eu sou um astrólogo tradicional, né, Babi? Babi, a gente fez um contato há pouco tempo, né, não faz tanto tempo assim que a gente se conhece, mas de cara eu acho que rolou uma sinergia. E e aí a gente estava nas conversas e nos propomos a trocar uma ideia sobre alguns temas relevantes aqui, nesse espaço maravilhoso que é o Substack, que é uma plataforma incrível, né, mesmo, híbrida e que nos auxilia aí a conduzir os nossos temas como a gente gosta de conduzir, né, no caso com astrologia. E é isso, estamos aqui para falar sobre esse mercado de previsões que inclusive, assim, eu tinha ouvido falar rumores, mas quando a Babi falou mais especificamente, eu fui lá dar umas pesquisadas e umas estudadas, eu fiquei realmente aterrorizado com aquilo, porque, tipo, é um tema, né, muito, assim, que tá, eu diria, bem presente no momento, né, assim, dentro de uma perspectiva das bets, quando a gente olha para as bets, porque parece um bocado, mas não é bem as bets, não é, Babi? E aí, bom, então, a gente veio também trazer, né, traçar um pouco de uma correlação aí dessas previsões, do que vinham a ser as previsões, do que a gente de fato quer com essas previsões, inclusive, né, dentro de um contexto, eh, nosso, de profissionais que trabalhamos nessa área, não é? Eu acho que esse tema das previsões é um tema bem interessante. Boa. Queria só ressaltar aqui, né, que a ideia, né, desse tema veio muito porque a nossa colega de profissão, né, a astróloga Isis Dal, que escreve a newsletter Meio do Céu, ela fez sua última edição da newsletter falando sobre isso, né, ela falou muito sobre esse mercado de previsões, traçando um comparativo com essa realidade da Bets e também essa coisa de que vários oraculistas durante a Copa fizeram previsões, né, de quem ganhava, quem não ganhava. Então, a partir dessa reflexão, a Isis colocou, eh, em pauta a questão do mercado de previsões, e aí eu fui pesquisar e eu fiquei apavorada. Porque eu acho que, como o Patrick disse, tem muito a ver, né, com o nosso ofício. Mas só fazendo a referência à nossa colega que foi quem me inspirou a puxar esse assunto. E aí queria perguntar aí para o Patrick de início, eh, como que você enxerga previsões, Patrick? Que prever? Por que você prevê? Qual é a sua orientação filosófica, assim, para assim, a partir do momento que você começou a estudar astrologia, você já tinha isso em perspectiva, não tinha? Como é que foi? Assim, não tem como, eu penso que não tem como pensar a astrologia sem pensar numa espécie de, antevisão, porque eu prefiro a palavra antever do que prever. Apesar de que Aham. o prever, ele é uma palavra pop, né, tipo assim: "Nossa, uma previsão para tal coisa", tipo, a pessoa já fica: "Nossa, uma previsão", mas ao mesmo tempo eu acho muito, não sei, determinista, digamos assim, apesar de É. que sim, existe, claro, e aí eu trago isso inclusive nas minhas consultas com as pessoas, eu falo: "Ó gente, a gente tem um tal de existe um destino, tá, vamos combinar, existe um destino sim, mas existe um tal de um livre-arbítrio, que é mais ou menos desse tamanho aqui, que eu sempre digo para as pessoas, e que nos dá a Boa. oportunidade da gente poder, por exemplo, escolher entre o bem ou o mal, e isso é muita coisa se a gente for examinar, né. Mas, dito isto, assim, eu entendo que as previsões, elas servem como uma orientação mesmo. Na antiguidade a gente, né, vê ali os mestres que se orientavam, né, pelas estrelas para não se perderem nas embarcações, sobretudo,
né, tem muitas histórias, quem pesquisa muito isso é o inclusive o meu professor, né, o Luiz Ribeiro, ele e a Aham. Helena Avelar, eles trouxeram eles têm umas pesquisas sobre, eh o período em que as embarcações, enfim, as pessoas se orientavam lá pelas estrelas e como é que elas fazem para se organizarem internamente nesse sentido, né, da orientação. E claro que quando eu penso em previsões ou antevisões, né, eu sempre penso nesse sentido mesmo do, sabe, do orientar-se para antever aquilo que de fato vem e se meio que sim, vou dizer, se contentar, porque não é bem esse o termo, mas aceitar as coisas como elas chegam, porque vamos combinar, você vai ler uma revolução solar, tá lá, os indicadores todos em queda, tipo, robustos, tá aquela coisa meio tensa, um regente do ano lá, um cronocrata que tá lá aspectado por um maléfico, aquela coisa toda. E aí você olha para aquilo e diz: "Ó, o ano vai ser um pouco difícil, mas bom, tudo bem, né, nem tudo são flores, né". Então, é isso, acho que eu penso essa, previsão ou essa antevisão ou essa enfim, esse olhar para o futuro como uma possibilidade da gente acalmar os nossos espíritos, inclusive a nossa alma, sabe. E entendermos que é isso, né, essa fortuna da gente ela tá sempre girando, uma hora a gente tá lá no alto e vai ter uma hora que a gente vai cair, né. E quando cair levanta, pronto, e vamos seguindo o caminho. Assim, não é tão parece muito é muito poético, né, e tudo, né, a gente sabe que não é tão assim, as coisas não são tão assim, mas que, pelo menos é dessa maneira como eu vejo. E você, Babi, como é que você vê essa questão das previsões? Eu acho que o que fez eu parar de estudar astrologia moderna e ir pra tradicional é justamente o momento em que eu descobri que era possível prever. Porque quando eu estava estudando, né, astrologia mais assim, estava, né, indo para esse caminho mais popular, né, que é os signos, aí o mapa mostra o jeitinho ali da pessoa, nã-nã-nã, que não é mentira. Eu falo para meus clientes, acho que eu já fui mais ortodoxa de falar: "Não, o mapa não fala de personalidade". Hoje em dia eu admito, tá, fala também, né, sei lá, principalmente, né, ascendente, Mercúrio, Lua, acho que as pessoas elas expressam muito, né, as suas características de mapa. Mas eu sempre digo nas minhas leituras, eu acho que ficar só nisso, um desperdício da ferramenta, né. E foi aí que eu estava lá na internet, na internet e descobri, né, através de blogs e tal, que tipo, os antigos previam. E aí eu lembro na época de pensar: "Como assim? Como assim? Quer dizer que olhar para o céu eu posso saber o que vai acontecer, né?". E foi aí que eu entrei na astrologia tradicional. Então eu acho que eu entrei na astrologia tradicional nessa curiosidade de tipo: "Cara, eu quero prever também, né". E acho que o exercício da previsão, ele foi construído ao longo da minha vida, assim, né, a forma como eu enxergo. E hoje em dia eu tenho pra mim que a previsão ela não é uma coisa, como você mesmo disse, né, eu não acho que é uma coisa totalmente alienígena, né, porque quando a gente fala de previsão ou de antevisão, né, a gente pensa numa coisa muito uau, mística, caraca, como se a gente tivesse um poder, né, como se fosse uma coisa totalmente, eh, tem o divino, né, mas como se fosse algo, assim, que precisa ter uma crença, esse tipo de coisa. Sendo que cara, os povos, né, a humanidade sempre previu, né, a gente tem registros dos povos mesopotâmicos, né, que faziam previsões, até mesmo os povos indígenas aqui no Brasil, a gente tem notícia e registro de previsões através de sonhos, através de voo de pássaros. Os antigos mesopotâmicos, eles viam previsão nas vísceras dos animais, né. Então, É. assim, o ser humano sempre quis saber o que que vai acontecer, né. E para mim hoje em dia, né, que a gente vive num mundo, né, capitalista que é muito, norteado pelo relógio, pelos calendários, né, a gente tem essa visão muito como se a gente estivesse com uma certa ansiedade, né, em relação e como se prever fosse controlar. E é o que eu sempre digo, prever não é controlar, prever é entender o funcionamento da natureza. Então para mim previsão é isso, quando você entende como a natureza funciona, e eu acho que o astrólogo é um estudioso dos movimentos da natureza. No nosso caso, a gente se concentra nos brilhos do céu, né, a gente fica olhando o brilhinho do céu, né, e, o brilhinho tá aqui, agora o brilhinho tá ali. A gente vai
trazendo aí notícias do futuro. Mas é isso, é só uma descrição mesmo de como a natureza ela se desenrola, né. Então, eu acho que é assim que eu vejo as previsões, né, como uma conexão de novo com a natureza, né, ainda mais tendo em vista, como eu disse, que a gente né, a grande maioria aqui, provavelmente que tá nessa live, são pessoas da cidade, né, que não tem muito contato aí com a natureza, né, então a gente acaba perdendo isso, né. Agora, por exemplo, quando você vai escutar eu recentemente estou fazendo um curso, com o líder indígena, né, do Uluan, né, do Guarani Nhandewa. Eles, né, descrevem muito essa questão da previsão dos sonhos, né. É como que dormir é importante para eles, porque os sonhos eles são importantes para revelar algumas coisas que a gente precisa prestar atenção, né. E às vezes são coisas pequenininhas, tipo: "Amanhã é melhor não caçar, vai ter uma onça na floresta, acho melhor não ir caçar amanhã". E há previsões maiores também, tipo: "Ah, vai chegar um invasor", sei lá, né. Então eu vejo muito a previsão dessa forma também, assim, a gente só compreende o movimento da vida. E, como você disse, eu acho que é isso, serve pra mais acalmar os nossos ânimos do que trazer ansiedade, né. Eu sempre lembro eu tive uma formação cristã, né, eu fui da igreja evangélica da minha infância até a adolescência, né, minha mãe me levava na igreja, né. Então eu estudei muita Bíblia, eu tenho muito conhecimento da Bíblia, né. E eu Legal. sempre lembro do José que sonhava, né. E aí eu sempre lembro, né, que ele falava: "Vai ter o período de vacas gordas e vacas magras", né. E aí eu penso na vida das pessoas assim: "Gente, tem momento que as vacas estão magras, tem momento que as vacas estão gordas, né, então". Pronto, é. A sabedoria reina nessa história, eu penso, né, de como que o astrólogo interpreta esse destino de alguém, de modo que inclusive, veja, ele seja humano em suas previsões. Porque olha, eu vou te contar uma coisa, viu, Babi, tem uma coisa muito curiosa, eu já estou há uns anos, né, nessa senda de trabalhar com astrologia e também de produzir esse conteúdo, que é um conteúdo que a gente já vai aí espalhando pelo mundo. E as pessoas elas chegam, elas falam: "Cara, é muito legal o conteúdo que você É. traz, e que isso, que aquilo". Aí eu pego e digo assim: "Tá, você tá vendo a parte legal, você tá falando um comentário bacana, mas e as pessoas que, tipo, leem uma coisa e levam aquilo ao pé da letra, e vão tirar satisfação comigo?". Eu já recebi gente mandando mensagem dizendo: "Você tá louco?", porque eu estava lançando umas séries do Fínicos Maternos, né, que eu gosto muito. Aham. E ele é Fínicos bem Maternos, nossa, ele é meu Deus, você quer ficar triste, depressivo, você lê Fínicos Maternos, sim. né. Coisas mais terríveis. Eu acho engraçado, eu acho muito piada mesmo. Então a pessoa vem me esculachar, dizendo: "Não, você tá falando aquilo ali não sou eu, não sou assim", porque eu falo: "Querida, Aham. você tem que fazer agora uma chamada, uma mesa mediúnica pra falar com o Fímicos Maternos e falar com ele, porque não é comigo que você tem que se queixar". Mas enfim, brincadeiras à parte, eu não respondo a pessoa assim, claro. Mas, para informar as pessoas que elas acham que tudo que elas leem também na internet, que tudo que está post, você vai lá botar, a pessoa primeiro que ela acha que a revolução solar é só um mapa, né, então ela vai achar que ela vai fazer o mapa da revolução, vai aparecer aquela mandala, ela vai ver lá um Saturno no ascendente, ela vai: "Meu Deus", né. Então assim, não é bem assim que as coisas funcionam, ela vai lá digitar no Google, Saturno na casa 1 revolução solar, é claro que vai abrir um blog qualquer, de uma astrologia moderna qualquer, e vai dizer que Saturno na casa 1 tá sujeito você morrer naquele ano, Aham. assim, Exato. e Eu a estava pessoa pensando ela vai, nisso, morte. né, a pessoa vai pirar, a pessoa ela vai enlouquecer, né. Então assim, é muito delicado, e assim, as pessoas que já estudam astrologia há um tempo, elas sabem de fato qual que é o que por onde os caminhos minimamente estão mais coesos, mais claros e mais consistentes, como é o caso da astrologia tradicional, por exemplo, do que você seguir por uma história que é meio, fantasiosa, né. Essa astrologia que eu pratico, por exemplo, que praticamos, né, da tradicional, eh Babi, eu sempre falo para as pessoas que, tem uma pegada muito mais filosófica também. Quer É. dizer, eh eh, por exemplo, Fincus Maternos ele era um estoico declarado, né. Aham. Então ele vai entender que, assim, estamos com o nosso destino está posto.
E infelizmente, olha, tem algumas configurações que você vai se ferrar se você possuí-las. Tipo assim, né, claro, a gente tá falando de um contexto de um período século, eh, 4 antes de depois de Cristo, quer dizer, né, então com regras específicas ali, um contexto machista totalmente, cheio de, né, mulheres nem liam, né, acho que naquele período, não sei se já tinham acesso à leitura. Mas enfim, curiosamente você vai ver, o Fímicos Maternos, um histórico falando sobre, é isso, as coisas chegam pra você, você tem que lidar com elas, você não tem outra coisa que fazer. E eu penso desse modo. Aham. Também, porém, é aquela coisa, né, por que que a astrologia é tão bela e tão bonita, né, é porque você consegue mesmo através dessa leitura e dessa simbologia, se alimentar de uma espécie de uma fé, digamos assim, se eu posso Aham. chamar de fé, ou de uma esperança, ou mesmo, sabe, de colocar o pé no chão de uma consciência e dizer: "Pô, esse ciclo vai ser meio denso, tudo certo". Uma hora a maré bate, tem uma hora que a maré fica mais tranquila. Inclusive, eu lancei hoje na minha newsletter um texto do Júpiter, na parte 2 do Júpiter, que o Fímicos fala sobre Júpiter nos signos, né. E é curioso, porque toda vida que ele está falando sobre Júpiter nos signos, ele fala sobre Saturno quando passa num determinado ponto. Então é meio essa lógica de primeiro a vida vem com uma pancada bem lascada na cabeça da pessoa, para depois a pessoa conseguir, se ela estiver dentro do mérito dela, se estabelecer, né. E é sempre com essa coisa, esse olhar mais pessimista, digamos assim, mas que é engraçado, né, por isso que eu explico às pessoas: "Gente, ó, não devemos ler os aforismos ao pé da letra, É, eles são pedagógicos, o aforismo é pedagógico, você lê aquilo ali, você vai tirar daquela sentença o mel, a é, entrelinha, você não vai ler lá, que é terrível mesmo, o Fímicos Maternos em especi o fi ele e o William Lilly também é outro que, meu Deus, você lê as coisas do William Lilly, você fica assustadíssimo, né. o alcaiate também, eu acho que O alfaiate, o alcaiate ele é bem fatalista também. Eu geral. sempre levo em consideração e quando eu dou aula, tal, eu sempre falo assim: "Não leia o aforismo ao pé da letra, mas entenda o que fez ele escrever isso", Boa, é isso né, mesmo. tipo: "Ah, Saturno na 3, morte dos irmãos". Por que que ele tá dizendo isso, né? O que que significa casa 3? O que que significa Saturno? Isso não significa necessariamente que os irmãos vão morrer, né, hoje em dia. E aí, aquela coisa, o trabalho do astrólogo também é um trabalho arqueológico, histórico. Eu acho que os Também. astrólogos, eu acho que assim como você, que eu vejo muito, né, nos seus conteúdos e tal, tem que ser um trabalho de resgate histórico, porque entender que o Firmo só falava aquelas coisas também, porque a gente tá falando de uma realidade de pessoas que morriam com 30 anos, assim. Nossa, 30 era um ancião já, É, atenção. ou senão, tipo, a pessoa pegava uma doença, ela morria. É. Não tinha antibiótico. Não, 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 atenção, quando se levantava um mapa naquela altura, queria-se saber se a pessoa iria vingar até o seu desmame. Aham. E você vai ver nos textos, todos a grande maioria desses textos antigos, o Carmen Astrológico, o próprio o Abu Ali, o Ben Ezra, a Ben Ezra não, mas o Fímicos Maternos sim. Quer dizer, a grande maioria desses astrólogos, eles colocam, tipo assim, no início de seus textos, falando sobre se aquela natividade corre o risco de vingar, quer dizer, se aquela pessoa vai Aham. conseguir ter ali um mínimo de, né, então assim, realmente é bem, é isso, né, um bom astrólogo, que o que faz um bom astrólogo é ele ter também essa percepção histórica mesmo, de saber olhar, ler um livro e entender qual que é o contexto em que aquele livro está sendo escrito. Porque se você for pegar e, se eu fosse, já pensou em interpretar os mapas lendo aforismos? Eu matava, É. acho que eu Ia estar mataria todo mundo morto, todas as revoluções solares e pra total, é. tipo, por exemplo, Vênus na 12 faz mulheres adúlteras, e aí, Úlceras, tipo, todo mundo que tem Vênus na 12 é corno e tal. é mais ou menos assim, coisas horríveis. E aí, né, a gente, entrando, né, nessa questão do a Ju Monteiro falou aqui: "A gente tem que educar a galera do contexto século II, é complicado". É, eu acho que é isso, né, eu acho que ao estudar astrologia, gente, felizmente ou infelizmente, eu acho que ao estudar astrologia não é só estudar astrologia, pelo menos ao meu ver, né, tem que estudar filosofia, história, entender o contexto, né, Tudo, né, tudo, tudo. até para entender como que as coisas elas se dão nos dias atuais, né. Como que
falar de previsão no século XX, no século XXI, acaba se tornando uma coisa meio assim: "Vocês querem ser bruxos, né, vocês são o quê?", né, tipo, como se a gente fosse meio seres, né, iluminados ali, meio doidos e tal. E aí, né, eu já ia entrar na questão do mercado, das previsões, né. Eh, o que a gente viu, né, que a gente se deparou é que atualmente, existe uma ferramenta, né, que faz apostas em cima de previsões. Não chega a ser uma bet, né, mas que é tipo ver, por exemplo, você aposta, sei lá, se o Flamengo ou o Fluminense vai ganhar. Eh, isso é o que a bet faz, né. E aí, né, quem se o Flamengo ganha, quem apostou no Flamengo vai ganhar aquela, né, quantia. O que o mercado de previsões faz é ficar especulando, né, coisas que vão acontecer para além da questão esportiva, como por exemplo, sei lá, eh, eu vou pegar o exemplo que existe de fato, né, sei lá, Taylor Swift vai engravidar até 2027, e aí a galera fica ali colocando sim ou não, né. E e isso tá virando um mercado de apostas, né, que chama mercado de previsões. E aí eu fiquei pensando: "Cara, isso dá aí pra acessar a astrologia, eu acho que é isso aqui, né, tipo, da gente começar a usar a própria astrologia pra fomentar esse tipo de pergunta". Até porque quem é astrólogo tradicional sabe que existe uma coisa chamada horária, né, que você abre um mapa, desse momento agora, 22 de julho de 2026, 19h22. E aí eu pergunto: "Taylor Swift vai ficar grávida até o fim do ano que vem?" E o mapa vai responder. E aí é isso que a gente ficou nessa inquietação, né, escutando sobre o mercado de previsões, justamente porque, ao que me parece, o mercado está cooptando as previsões, assim, né, tipo, e era algo que eu pessoalmente, eh, na minha convicção pessoal, não achei que podia ser possível, porque para mim as previsões são justamente, como eu falei, algo que nos conecta a uma coisa mais da natureza, dos ciclos, né, então, sei lá, essa visão que a gente acabou de falar, que é entender o funcionamento de como as coisas se dão, no destino, nã-nã-nã, e aparentemente dá pra distorcer e deturpar isso também. Ó, legal, a Natália falou uma coisa legal aqui, ela falou assim: "Muito importante esses conteúdos, porque mesmo eu sendo interessada só esse ano com varíola e outros tradicionais que segui a partir dela, eu também, Natália, estou aprendendo bastante sobre essa astrologia como linguagem, ferramenta da vida e o bom uso dela", é isso. Eh, só pra endossar o comentário dela, porque é sobre o que a gente tá falando inclusive, né, porque assim, se a gente já pensou se os astrólogos entram nessa senda nesses mercados de previsões, quer dizer ai, obrigado Natália, eu também. Se vocês entram nesse mercado de previsões com esse intuito, então a gente está desvirtuando inclusive a natureza radicalmente da astrologia, porque não é por aí que as coisas funcionam, né. Assim, né, e vamos combinar, não sejamos hipócritas, a gente tem que viver, por exemplo, minha profissão eu sou astrólogo, vivo disso, Aham, sim. inclusive pra quem não sabe, eh, e única e exclusivamente. E, a gente tem que pagar nossos boletos. Agora uma coisa é ai, tipo, sabe o que eu penso agora que eu lembrei? É tipo mais ou menos aquela coisa, ah, tem muitos artistas que dizem que são, né, convidados pra assinarem pra falar sobre bets. Aham. Já tô vendo um momento em que vai chegar pra mim uma pessoa e vai dizer: "Cara, você topa fazer umas previsões aí pra mim?" Eu vou falar para o cara o quê, pelo amor de Deus? É exatamente esse meu receio, entendeu? Porque na hora que isso acontecer, é isso, mexe com muitas questões morais. A gente vê, né, pessoas que trabalham aí com internet, que são influencers, que vivem esse dilema moral, né. Toda vez que a Petty oferece um dinheiro, é um dinheiro que pode mudar a sua vida inteira, né, tipo, sei lá: "Vou te pagar R$2.000.000. Tó, você só precisa falar pra postar". E aí eu acho que, assim, eu conversei disso com a Isis e ela falou, né, ela falou: "Provavelmente nos Estados Unidos já deve existir isso, eu acho, né, Eu astrólogos que também fazem não previsões duvido, no mercado de apostas", eu tenho eu não duvido. então, eu acho que é isso, a gente se encontra num dilema
moral, né, na questão, né, do que a gente está fomentando. Até porque, eh, essa tem uma empresa, não sei se chega a ser uma empresa, né, mas é uma ferramenta específica, né, dessa mercado de previsões que foi feito por uma brasileira, e ela tem na equipe dela, nada mais nada menos do que o filho do Trump, né. Então assim, a gente sabe que é uma galera lá específica atendendo interesses específicos, né, então eu É. realmente fico triste. É, é essa aí você falou, chama, eu acho que é Cauchy o nome da Isso, empresa, caos. Cauchy. E o Isso. nome da brasileira, inclusive, que ela, inclusive, fala, né, dizem que ela é a primeira bilionária, auto-made self, é isso, é que se auto né, por meio de dos Se próprios esforços, automilionou. se autobilionou, né, no caso. Eh, Ela chama Luana Lopes Lara, e aí eu estava, né, vendo alguns vídeos dela. Tem um vídeo, uma entrevista dela incrível lá com a, esqueci o nome daquela entrevistadora que entrevista toda a gente, com óculosinho, ela toda Marília chique. Gabriela? É, Ah, tudo. tem lá, tipo, cara, ela me parece uma pessoa bem, assim, inteligente, né, você vê a estrutura de pensamento dela e de como ela né, se comunica. Infelizmente, parece ser uma pessoa bem esclarecida, mas infelizmente tá lançando mão aí da sua sabedoria para olhar mesmo para essas, enfim, que é algo que é triste, né, porque você ficar ali, olha os objetos da aposta, eleições, eventos que podem ser corrompidos, pessoas que se engravidam ou não, né, esses objetos de aposta que são as pessoas, quer dizer. Então imagina, vai, Taylor Swift vai engravidar, aí de repente ela engravida e na sequência tem a infelicidade de perder o neném, quer dizer, acontece muito. Olha o que que as pessoas vão estar julgando ali, É, ganhando dinheiro em cima da é. tragédia das outras, entende? Então é muito delicado mesmo isso, é um tema bem delicado mesmo. Eh, e aí uma coisa que eu percebi, que eu até comentei contigo, não foi, Babi, que tu não tinha visto, é que no próprio Substack, você tem lá uma opção de mercado de previsões que você pode compartilhar sobre mercado de previsões. Aí eu fiquei: "Opa, como assim Substack?" Tem lá, se você clicar nos 3 pontinhos quando você for publicar alguma coisa, você procura lá mercado de previsões e você vai ver todos os tópicos que estão em máxima, né, então é Aham. isso, é denso e tenso. A bonita da Caixa de Niterói acordou e decidiu usar seus superpoderes para o mal. É, Caraca, olha Niterói. aí, de Niterói, Ai, né. de Niterói para o mundo, né, fazendo esse tipo de coisa. É, eu sinceramente achei que, como eu disse, né, eu achava que a questão preditiva, né, não sei, acho que eu tive a ilusão de que era algo, intocado, né, que eu achava que o capitalismo não conseguia, eh, cooptar, pegar, né, porque justamente a gente está falando da movimentação dos astros, né, então assim, vai fazer o quê? A gente vai tirar os astros do céu? Não tem como, né, então assim, a natureza está à disposição. Vários outros oráculos eu acho que são, né, tem esse massacre, né, da natureza, eu acho que as coisas elas estão se perdendo, mas o céu, né, a astrologia ela ainda é, né, uma coisa que a gente só olha pra cima, né. Então, a partir do momento que eu acho que isso é usado pra fins de explorar, né, isso que você falou, né, o sofrimento alheio, né, fazer apostas milionárias e esse tipo de coisa, eu acho que a gente, estamos entrando num outro momento, né, da astrologia, tinha tradicional, moderna e agora, sei lá, contemporânea. A gente entra num momento em que, até porque a astrologia tradicional, né, vamos combinar, apesar da a gente usa esse termo, né, porque houve um resgate, né, da astrologia tal qual os antigos praticavam desde a década de 90, né. Então assim, né, tipo, a astrologia passou por muitos anos, né, durante o século XX sendo essa coisa new age, e ai, signos, e karma, Nosso e terceiro signo e inferno astral, né. inferno astral, e em todas essas, né, enfim. Enfim, e eu acho que, né, eu acho não, né, a gente teve aí a partir da década de 90 alguns estudiosos que passaram a traduzir os textos de astrólogos antigos e a gente teve um resgate, né, e aí que a gente começou a praticar e ganhou esse nome de astrologia tradicional, né, que são os astrólogos que trabalham, eh, mais em conexão com essa astrologia
antiga, que eu acho que, na minha opinião, o grande diferencial, né, entre a astrologia moderna e a astrologia tradicional é, ao meu ver, a questão preditiva. Eu acho que o astrôlogo moderno, ele assim, claro, tem o lance do Urano, é tudo plutando, tem questõezinhas técnicas, né, discordâncias técnicas, mas eu acho que o diferencial, assim, primordial, eu acho que é, vai descrever a pessoa num lance mais psicológico, vai fazer tipo uma terapia, né, no mal, e o astrólogo tradicional, ele até faz isso também, né, mas tá mais interessado de narrar os eventos ali da vida de uma pessoa, tanto da vida inteira quanto para aquele ano, enfim, falando das ferdárias, né, enfim. Sim. Então, e isso tá se popularizando, né. Eu vejo a astrologia tradicional, tipo, eu pratico há 10 anos. Não é a mesma coisa de 10 anos atrás. Eu acho que tá muito mais popular, né. A gente tem Nossa, inclusive é. grandes influencers que falam de astrologia tradicional, né, a gente tem aí pessoas que estão falando de previsões. E é aí que eu acho que é o lance, né. Por um lado, fico muito feliz, porque eu me considero uma dessas pessoas que quis muito fomentar a divulgação da astrologia tradicional, mas a partir do momento que ela se torna super divulgada e todo mundo sabe qual é o poder, né, da astrologia, chega o mercado e fala: "Quero comprar". É. É bem isso aí, né, Babi, é bem essa tristeza também. Mas eu acho que o nosso papel a gente tá fazendo, né, de divulgar esse trabalho sério, da gente, enfim, fazer o nosso trabalho com rigor, né. Eu assim, eu costumo e acho que também como assim como você, também, divulgo ao máximo, eh, a arte, né, nesse nível de astrologia tradicional, quer dizer, s porque assim, eu também comecei com astrologia moderna, atenção. Comecei Aham, pegando livros em sebos de astrologia moderna em espanhol. aham. Plutón de la não sei das quantas, na capa, né, então, achava o máximo e tal, mas eu sempre achei também meio que é isso, meio fantasioso, né. E aí o tino da gente vai despertando, quando a gente vai entendendo que existem outras coisas que são mais profundas e que nem que não sejam mais profundas, é que o estudo ele é diferenciado, né, quer dizer, eh, mas é isso, eu fico muito feliz da gente conseguir desenvolver esse trabalho. Tem cada vez mais, assim, a gente sabe que é um mercado que está em crescente, assim, realmente, né, todo mundo fala de astrologia em algum grau, seja de Aham. maneira en passant, de maneira sem saber, seja nesse contexto de signo solar, né, ou sei lá, mas, é muito legal quando você troca com uma pessoa que sabe um pouco de astrologia mesmo, assim, né, raiz, né, que sabe, que considera o secto de uma carta, a velocidade de um planeta, que olha para os tempos ascensionais, sabe, que consegue fazer essas subdivisões temporais em períodos maiores, médios e pequenos. Então, essas técnicas que nós utilizamos, tudo isso é muito rico mesmo, e eu sou um eterno estudante, né, e pesquisador da astrologia helenística. Eu me considero astrólogo porque de fato trabalho com isso, mas eu gosto de me considerar também um estudante de astrologia, né, como o próprio William Lilly fazia, né, ele Pesquisador, né. somos pesquisadores na verdade, né. Eh, e aí pronto, né, tem quem chame de astrólogo e tá certo também. Sim. Mas é nesse contexto. Mas legal, Babi, muito bom mesmo esse nossa troca, como é que nós estamos de tempo aí? Estamos com 34 minutos, 35, 34, 35 Ah, é. minutos. Já Eh, chegou 7 horas mesmo, né. eu vejo muito que aí já, né, amarrando, até porque a gente quis trazer para o Substack, né, essa live, aqui é um espaço, né, dos nossos colegas, eu, você, a Ju Monteiro que tá aí comentando, né, em que a gente tem elaborado mais textos e pesquisas. Então, assim, eu acho que para quem tá na live e tem interesse, né, procurem, né, esses astrólogos que estão fazendo pesquisa, porque eu acho que no mundo, né, que a gente está vivendo, onde a informação ela tá muito mastigada, né, tá tudo muito resumido, né, tudo muito entregue, assim, com facilidade, eu acho que valorar esse trabalho de pesquisa e com isso, gente, eu vou até falar uma coisinha aqui,
que eu fico falando assim, tipo, eu não sei aí da sua newsletter, mas a minha newsletter paga, ela é R$ 8 por mês, né. E eu falo, né: "Pra continuar essa pesquisa, por favor, colabore", né. Por que você fala isso? Porque é isso, a gente pesquisa meio de graça, né, não tem nenhuma bolsa fazendo a gente fazer esse resgate histórico, e se a É. gente não faz, galera, não, esse conhecimento ele vai morrer, e ele vai ficar na mão do mercado de previsões, por exemplo, né. Então, eu até brinco assim, por exemplo, eu faço vídeos de signos e tal, e eu falo que é uma isca. Pra mim é uma isca, né, eu falo de uma forma Ué, mais mas aí popular é isso mesmo, tem que pra ser. justamente trazer pra cá, assim, tipo, vamos, legal, eu sei fazer piadinha de signo, mas vamos falar mais profundamente também, desse conhecimento, né. E eu adoro quando uma pessoa faz mapa comigo, aconteceu inclusive ontem, né, eu dei o mapa de uma moça e ela mandou um e-mail hoje e falou: "Nossa, cara, você falou coisas que eu nunca achei que ia", tipo assim, foi totalmente fora do esperado e eu adorei. E eu acho que eu fico muito feliz quando eu leio isso, porque justamente, gente, a astrologia que a gente conhece mais popular, ela está tão, tão, tão distante, né, da prática que a gente faz, né, como você falou, de calcular os tipos ascensionais, Firdária, Seita, se o mapa é diurno, e aí ele vai ter o luminar dominante o Sol, se o mapa é noturno, o luminar dominante a Lua, né, e isso vai mudar, né, quem é essa pessoa em comparação à outra, né. Então eu acho que toda essa técnica ela é muito refinada e eu sempre fico pensando assim: "Cara, esses caras levaram séculos pra fundamentar esses pensamentos". Eu não sei se você faz isso, Rodrigo, mas às vezes eu fico pensando, tipo, os caras lá escrevendo, tipo, observando ao longo de anos e anos e fazendo aquelas tabelas que são muito loucas, que pra mim É, são muito loucas, são tabelas muito loucas, mas que quando a gente põe na prática funciona. Eu acho uma coisa, assim, é, estarrecedora. Eu nunca deixo de ficar chocada com a astrologia, assim, tipo, de ficar assim: "Como pode?". Eu brinco sempre com os meus clientes que se um dia, a gente morrer e eu puder perguntar pra alguém ali no outro plano, tipo: "Cara, que foi isso? Astrologia, que foi isso?", né. Que sistematização louca foi essa? Porque os antigos conseguiram enquadrar um conhecimento de observacional numa questão científica completamente complexa e profunda, tanto do ponto de vista simbólico, poético, mas também matemático, geométrico. Então, assim, a astrologia é uma da assim, eu amo, né, é uma das coisas mais emocionantes, eu acho, né, sempre me emociona. E aqui quando a gente tem contato, né, por exemplo, eu lembro quando eu fui pra quando eu viajei, né, consegui viajar pra Europa, né, e aí eu consegui ir em museus e palácios, né, e aí tinha os símbolos astrológicos lá, e você se dá conta de que as pessoas elas estão falando disso há 500 anos, há 1000 anos, há 2000 anos. Sei lá, o Fórum Romano que tinha um um templo para Saturno e eu assim: "Caraca", tipo, a gente tá falando da mesma coisa há milhares de anos. Isso é eu não sei, no mundo onde hoje em dia tudo é descartável, tudo é delivery, tudo celular que a gente tem dura 3 anos no máximo, eu acho que continuar com essa prática milenar, eh, já é resistência pra mim por si só. Então, gente, apoiem os astrólogos continuarem a pesquisa para que esse saber continue existindo, sabe, senão o mercado vai é. comprar e vai jogar fora, eu acho. E aproveitar para te sim, reiterando aí que você falou, né, sobre essa plataforma que a gente está aqui agora, porque o Substack ele tem uma natureza bem diferente, por exemplo, do Instagram, tá. Então o algoritmo é diferente, a maneira como as pessoas recebem o conteúdo é totalmente diferente. Então assim, para você que está nos assistindo ou que vai nos assistir, se você trabalha com astrologia ou se você tem desejo de, pesquisar também, de repente criar o seu, né, o seu Substack, trazer os seus textos, a gente, acha incrível que quanto mais pessoas cheguem, elas cheguem mesmo, né, mas uma coisa fundamental no Substack, a gente tem que se dar as mãos mesmo, né, a gente tem É, que seguir. Essa plataforma é uma plataforma de coletivos, né. coletivo, eu também acho. Então seguir as pessoas, se não for seguir, assinar: "Ah, mas eu não tenho condição de pagar lá alguma coisa", tá, tudo bem, mas pelo menos segue no modo gratuito, vai que um momento você ganha lá uma promoção, porque tem umas promoções que é possível fazer, aquelas coisas todas. Mas enfim, no final das contas a gente volta tudo para o dinheiro, né. Mas, o real é, quanto mais a gente consegue dar as mãos aqui, né, e conseguir, assim,
divulgar essa astrologia tradicional, né, essa astrologia fundamentada, nos antigos, né, uma astrologia que de fato não é não é leitura de bula de remédio, né, que as pessoas eu era assim antigamente, bem antigamente, né, que eu começava a ler, assim, as coisas que eu ficava: "Nossa, que incrível, olha, Júpiter na casa 5", aí você vai ler o que é que os livros modernos dizem, que você vai ter muitos filhos, né, e tal, e aí você vai vendo aquilo, você cria, né, uma coisa na cabeça, mas existem tantas outras coisas por trás de um planeta numa casa, né. Existem tantos outros elementos que vão, ou, auxiliar aquele ponto ou atrapalhar aquele significado daquele ponto, a força como aquelas coisas né, aqueles temas representados por aquele planeta se desenvolvem, né, tudo isso aí modifica-se mesmo, né. Mas sim, é isso, né, Babi, a gente quanto mais a gente puder trazer conteúdos e refinar os nossos estudos e que as pessoas colaborem com, esse nosso trabalho, né, é melhor, com certeza. É, eu que tenho esse sonho, assim, eu tenho pensando: "Cara, eu queria muito viver da pesquisa". Eh, por enquanto, né, a gente faz um pouquinho ali, um pouquinho mais, eu queria muito ter essa condição de poder viver da pesquisa, né, histórica, filosófica e tal, porque tem muito material, inclusive muito material de acadêmicos, né, que a gente consegue cruzar informações, né. Tem gente na academia que pesquisa astrologia. A academia ela é muito preconceituosa, né, com a universidade, é muito preconceituosa com a astrologia, é muito difícil você propor um tema da astrologia dentro de uma universidade, né, existe muito preconceito. Então eu acho que isso torna mais essencial, né, esse apoio mútuo que a gente tem, porque é difícil você conseguir emplacar um projeto de pesquisa de mestrado, doutorado e o caralho, dentro de uma universidade, né, pelo menos aqui no Brasil. Existem, mas são pouquíssimas as pesquisas e eu tô dizendo porque eu já tentei, gente, vai rolar um dia, mas eu já tentei emplacar doutorado sobre o assunto e realmente existe uma resistência muito grande das orientações de tipo assim: astrologia, quero me meter com isso", né. Então, eu acho que isso torna mais importante ainda a gente se apoiar, né, nós profissionais e pessoas entusiastas, e acho sim que o Substack, apesar dele fazer coisas de mercado de previsão, ele é uma plataforma É, viável e é, possível para isso, né. nos auxiliou bastante, verdade. E acho que é isso, né. É, eu acho que é isso, então acho que esse nosso primeiro momento aqui, ele é de não é de uma troca que eu acho que a gente pode fazer mais vezes, né, eu acho que fica legal a gente ver aí um tema e conversar e, sabe, trazer aqui A algumas gente pode coisas. ver até temas que não sejam tão conceituais e sejam tipo isso, né, tipo, Saturno na On, né, tipo, aí pegar o que os antigos falaram, o que que você Não, a gente acha? poderia olha, uma ideia legal era a gente, tipo, fazer um estudo, por exemplo, de um texto desses, e tipo: "Ó, vamos ler aqui um aforismo". Eu tinha antigamente uma, agora eu esqueci o termo de marketing, né, mas, eh chamava, Desvendando Aforismos, né, que eu fazia Aham. lá no meu no Instagram, né, na época que eu estava super, tipo, nossa, com todo o gás no Instagram. E aí eu entrava todas as vezes, uma vez por semana, ao vivo, né, acho que era uma sexta-feira, pra ler um aforismo e comentar um aforismo. Então eu lia o aforismo e comentava. Então acho que a gente Aham. poderia fazer isso também, né. Sim, eu gosto, De eu repente a gosto. gente lê um aforismo e a gente troca, a gente de repente apresenta um mapa aqui, traz uma análise, então certamente vai ser um prazer. Vamos criar as tertúlias astrológicas, né. Isso. E aí quem tiver aí, né, ao vivo ou assistir depois, deixa nos comentários sugestões do que vocês têm interesse, né, tanto na questão mais teórica, filosófica, conceitual, quanto na prática. Eu adoro conversar sobre isso, Sim, ficar trocando, nossa, eu pra adoro. mim é total também, pra mim é o ar que eu respiro. E sim, vamos nos seguir, sigam-nos, sigam a Bariola, sigam a Dharma Astrologia, né, que acessem os nossos conteúdos e comentem e vamos aí, vamos que vamos desbravar ainda mais, né, essa maravilha dessa arte, a astrologia, tradicional.
É isso, muito obrigada, Patrick. Peço desculpa, gente, eu nem avisei no começo, tô super resfriada hoje, então, assim, fiquei aqui fungando. Espero que minha voz aí tenha sido agradável, meio anasalada. Mas muito obrigada, Patrick. É uma honra, te admiro muito. Inclusive, a minha formação como astróloga, você tinha blog, não tinha? Tinha, tenho ainda, mas não tá mais desativado, assim. Eu lia o seu blog, eu lia bastante seu blog na época que Olha, que eu coisa massa, não sabia. então e a Emer perguntou se a live não seria às 20. Gente, a gente É, mudou para as 19. foi. A gente Infelizmente mas ela vai para o ar, assim, eu vou colocar essa live, ela vai virar um post. Quer dizer, eu preciso fuçar aqui pra entender, mas até onde eu entendi, é. ela vai virar um post, né, ela É, vai ela virar veio dá pra virar um post sim, dá pra virar um post. e Bom, aí vocês assistem, quem não conseguiu ver. Desculpa, gente, a gente mudou hoje à de tarde. última hora, foi de última hora, foi. Inclusive eu fui responsável por isso, mas peço desculpas por todos. Então, Babi, eu que agradeço também, olha, muito massa trocar contigo, espero que a gente continue trocando e que a gente, pronto, encontre aí um espaço realmente de uma turma boa que esteja sempre aqui conosco fazendo então essa nossa, maravilha de exposição com a astrologia tradicional e tudo que ela nos traz, né, em termos de filosofia, de vida, de olha quem chegou no final aí da Já falando assim: "Chega, tá chega de bom, falar, cara, cara". era minha mãe, né. Legal, pois então, um grande abraço pra vocês, Babi, grande abraço também. Até, Obrigada, gente, beijo, pela audiência, valeu. Beijos. tchau. Tchau.